Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre as nossas conexões sociais e como isso pode influenciar a nossa percepção de saúde. Na última semana a gente começou a falar um pouco sobre perdão e hoje a gente vai continuar a nossa conversa. A nossa última atividade foi escolher um momento em que a gente gostaria de exercer essa habilidade de perdoar. A gente começou conceituando aquilo que é perdão. Perdão é uma coisa que está muito vinculada a diversas culturas e a diversas crenças, ou espiritualistas ou religiosas, em que a gente nutre algo positivo por alguém, apesar de ter um evento que é desagradável. A gente não entende perdoar do ponto de vista da saúde mental como algo que seja vinculado a esquecer, mas há um balanço de forças, a nutrir mais um sentimento positivo em detrimento de um negativo, mediante um descontentamento ou alguma coisa que nos fere. Exercitar o perdão é algo que melhora muito as relações entre as pessoas, porque a gente coloca o nosso enfoque, a gente coloca a nossa visão maior em cima de algo que é positivo, em cima de algo que vai manter a gente protegido daquilo que é adoecedor do ponto de vista da saúde mental. E hoje a gente vai exercer uma atividade de 5 passos para poder praticar o perdão. Então, a gente é muito estimulado, né? Perdoar é uma coisa que é necessária, é bom perdoar, mas e como a gente faz isso, né? Como, apesar de alguém me machucar, eu vou manter algo positivo ou nutrir algo positivo por esse alguém. Existe um pesquisador norte-americano de nome Seligman, que é o fundador da psicologia positiva, junto com outro pesquisador de nome Rashid, que vem nos ajudando com diversas atividades dentro daquilo que a psicologia positiva nos orienta. E uma dessas atividades é a atividade do perdão. E ele usa uma sigla em inglês que significa HIT. É o que a sigla diz, e cada letra da sigla corresponde a um passo daquilo que a gente precisa fazer para conseguir praticar o perdão. E a primeira coisa é a gente relembrar, né, do inglês recall, aquilo que é positivo, né? Então, agora que você já selecionou o seu evento, já selecionou a situação que você quer exercer o perdão, antes disso começar, antes da gente tornar o perdão o nosso processo ativo, lembrando do que a gente comentou na última semana, que perdão não é algo passivo, algo que vai acontecer automaticamente, é algo em que eu preciso colocar empenho, né? Colocar muita força para que isso aconteça. Diante disso, a gente vai fazer o nosso recall, a gente vai lembrar, a gente vai buscar na nossa memória, pelos próximos minutos, a situação em que a gente quer perdoar, mas antes disso, antes de evocá-la, a gente vai tentar lembrar de um momento muito positivo em relação à situação que a gente quer perdoar. Então, vamos tentar lembrar em relação a essa pessoa, a essa situação, alguma coisa que você tem de positivo com ela, de positivo por ela, e deixar isso crescer, né? Tentar se invadir por isso, se invadir por essas coisas que esse relacionamento ou essa atividade do trabalho já te trouxe de positivo, já te fez crescer ou aprender. Com isso em mente, é hora da gente começar a se colocar no lugar do outro, que é a segunda letra da nossa sigla, que tem a ver com empatia. Como é estar no lugar do outro diante dessa situação ou desse evento em que eu preciso praticar o meu perdão? Então, por exemplo, se alguém me disse algo no momento de raiva, aquilo que vai me colocar em empatia com isso é: pessoas em momento de raiva costumam dizer coisas das quais possam se arrepender. Ou se alguém fez algo que eu não gostei, porque estava correndo e não conseguiu caprichar tanto naquela tarefa que precisava entregar. Pessoas que estão muito atarefadas ou muito sobrecarregadas costumam não conseguir cumprir com os prazos.
E quando você faz esse exercício, você se coloca naquele lugar. Então, será que a gente, no momento de raiva, também não fala algo do qual se arrependeria? Será que a gente também, no momento em que está muito sobrecarregado, não deixa de cumprir as nossas obrigações ou os nossos prazos? Esse exercício de se colocar no lugar do outro, de viver empaticamente, não que nos faça totalmente congruentes com isso, ou coniventes, ou que se a gente estivesse naquela situação a gente faria exatamente dessa maneira. Não é isso. Mas do ponto de vista do entendimento, né, da empatia, a gente consegue diminuir a nossa capacidade de julgamento em cima disso, que é algo que nos dificulta em relação ao perdão. Quando eu atribuo um juízo de valor, eu consigo me prender aquela situação de uma maneira mais negativa do que quando eu tento neutralizar aquilo, entendendo o lado do outro. Então, isso não quer dizer que eu não vá me sentir mal, ou ter dor, ou ficar triste com aquilo que me desagrada, mas eu consigo não julgar o outro. E isso é o mais importante para a gente conseguir dar os próximos passos. Então, apesar de entender o porquê você fez isso, isso não me faz menos machucado. E mesmo machucado, eu escolho nutrir coisas boas. E esse é o processo ativo do perdão, né? Diante disso, a gente vai para o próximo passo, que vai demandar uma manifestação pública, que é o nosso compromisso. Quando a gente decide, né, a gente comentou isso antes, quando a gente chega naquele ponto cognitivo do perdão, o perdão decisional, a gente faz um compromisso, né? Então, a gente primeiro se relembra, né, se recorda da situação, a gente se coloca no lugar do outro e aí a gente passa para a nossa manifestação pública, nosso compromisso, passando pelo altruísmo. O que é o altruísmo? A nossa prática de bondade, né? Então, perdoar é bom, né? É o A da sigla do REACH. A gente vai manter isso, manter essa parte de se colocar no lugar do outro e positivamente, né, de maneira ativa, caminhar em relação ao porquê perdoar. E aí a letra C, que é o do compromisso, é o nosso momento de fazer o nosso compromisso consigo, mas também de modo público. Isso é o mais importante, porque a gente sela aquilo. Então, se o que eu preciso perdoar é algo que eu não consigo conversar com a pessoa para poder falar, né, explicitar isso, eu posso escrever uma carta de perdão, ou se há algum evento que está muito longe no passado, mas eu quero passar por cima disso, quero perdoar essa situação, a gente pode escrever sobre isso. E na carta de perdão, a gente pode se beneficiar muito de agradecer a situação, como a gente já fez em outras atividades, que aquilo, apesar de negativo, apesar de nos ferir, nos trouxe de positivo. O que aquilo, apesar de ter nos magoado, nos fez crescer e nos desenvolver. Quando a gente faz isso, essa manifestação, a gente está selando um compromisso para a gente. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras hoje em dia. A gente pode usar uma rede social, comentar uma postagem, fazer uma foto, escrever para a gente mesmo, ou no nosso diário, esse que a gente tem escrito o nosso passo a passo de cada um dos nossos encontros. Tudo isso é válido para a gente poder selar e afirmar esse compromisso, né? Junto com isso, a gente tem a parte talvez mais desafiadora do processo, que é honrar isso, né? Honrar o perdão, que é o H da sigla REACH. O que é a gente honrar o perdão? Enquanto a gente está no processo, as coisas não são simples, né? Porque se a gente convive com alguém que nos feriu, ou com uma situação de trauma, ou com algo que é problemático no nosso trabalho, a gente vai ter as lembranças desse evento desagradável. E a gente pode escolher alimentá-las ou não. O honrar o perdão é isso. Uma vez que eu fechei o meu compromisso, né, eu fiz
a minha carta de perdão, eu decidi que isso vai acontecer mesmo, que eu estou levando adiante, eu vou me comprometer que isso é a minha escolha. E eu não vou colocar mais lenha na fogueira. Eu não vou, quando eu me lembrar daquela situação, daquele evento desagradável, por exemplo, continuar alimentando mentalmente uma briga, por exemplo. Ou incentivando um discurso que poderia naquela situação ter falado isso e não aquilo, ou que injusto isso que aconteceu, deveria ter acontecido de outra maneira, que são pensamentos naturais, eles virão. A questão é a gente alimentá-los ou não, o quanto a gente vai colocar de incentivo em cima disso. Essa parte de honrar o perdão é um trabalho ativo e diário. Algumas situações que nos machucam muito, como, por exemplo, uma situação de traição num relacionamento, ou de alguém que nos decepcionou profundamente em um contexto de amizade, ou uma mágoa muito grande de alguém que falhou com a gente no trabalho. Tudo isso pode ser muito difícil da gente não lembrar desse evento diariamente. Então, se eu sofri uma mudança em que eu me considero injustiçado, seja de setor, seja de função, por exemplo, eu quero perdoar essa situação, eu posso escolher ficar vivendo aquilo cada vez que a lembrança vem, então alimentando as perdas. Mas antes não era desse jeito, a minha vida era melhor na situação anterior que eu tinha. Ou eu posso honrar o meu perdão e cada vez que eu me lembrar disso, eu não dar corda para isso, eu não alimentar essa emoção, e sim fazer um exercício de reforçar aquilo que foi ganho, né? Aquilo que é oportunidade, aquilo que é uma nova ótica sobre o mesmo evento. Então, nessa nova posição, hoje eu consigo ter mais tempo para me dedicar a mim, coisa que antes eu não poderia fazer, ou em decorrência desse evento que foi negativo, dessa traição, dessa decepção, eu consegui me relacionar com novas pessoas, fazer novas amizades, descobrir um novo hobby e colocar mais luz em cima disso, né? Aumentar o meu foco em cima do que vem de reforço positivo para o evento de perdoar. Essa separação, essa divisão, ela é bastante necessária diante daquilo que a gente vai fazer de agora para frente, né? De manter o nosso compromisso. E é ela quem mantém e nutre a possibilidade daquele vínculo se permanecer saudável. Quando a gente não faz isso, a gente começa a aumentar a nossa interação negativa e a gente vai cair nas ciladas das relações sociais, que vão ser a indiferença, o criticismo, e aí a gente começa a ficar muito distante, que é justamente o oposto daquilo que a gente quer. Nem sempre a gente consegue perdoar. Às vezes esse exercício ele pode ser, inclusive, algo que nos machuca. E tudo bem, algumas coisas a gente não vai conseguir perdoar, mas a gente também pode escolher não manter aquela carga tão negativa com a gente mesmo, né? Como eu disse da última vez que a gente conversou, cada vez que a gente atira uma brasa em alguém, a gente pode acertar o outro eventualmente, mas 100% das vezes a gente vai se queimar. E é isso o que nutrir algo negativo vai trazendo pra gente. Do ponto de vista da saúde física e da saúde mental, a gente adoece. E esse prejuízo ele é inteiramente nosso. Quando a gente decide perdoar, a gente não está esquecendo ou isentando o outro da responsabilidade que ele tem sobre aquilo que acontece, mas a gente está escolhendo não se intoxicar. É como se a gente tivesse ali com um potinho de veneno, e o veneno, para funcionar, a gente precisa tomar. Então, a gente está escolhendo não tomar, né? A gente está escolhendo não se prejudicar com aquilo que acontece e que nos fere, ou não deixar isso crescer. Não é algo que seja exatamente simples, mas é algo possível. E ao invés da gente simplesmente decidir que vai perdoar de modo passivo, ou que isso vai surgir espontaneamente, agora a gente já consegue entender como, passo a passo, criar uma dinâmica em que a gente consiga tentar praticar com as pessoas que nos são mais próximas, ou com as relações que a gente decidir manter, ou com aquilo que a gente decidir ressignificar,
a nossa prática de perdão. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua ao longo dessa semana conversando um pouco mais sobre cada um dos pilares do estilo de vida e como isso pode nos auxiliar nas nossas relações conosco mesmo e com os outros à nossa volta. Até a próxima.